Só um minuto. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lúcia. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho e vamos rever. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Mas vamos nos deter particularmente no obolo da viúva, que está no Evangelho de São Marcos 12, 41 a 44 e em Lucas no 21, de 1 a 4. Pois bem, naquele dia, em Jerusalém, Jesus foi ter com seus discípulos no templo. E chegando lá, ele sentou-se em frente ao gasofilácio. Para quem não sabe, deixa eu tentar mostrar aqui como é que funciona isso. Isso aqui é um gasofilácio. Era como se fosse um cofre com um jarro, onde as pessoas chegavam no templo para depositar suas doações. E Jesus estava sentado bem à frente, observando o movimento. De repente chega uma viúva muito humilde, muito simples, com um olhar profundo e o coração cheio de esperança. E vai ao gasofilácio e joga 2 moedinhas. E Jesus, olhando para as pessoas que lá estavam, se dirige aos seus discípulos e diz: em verdade eu vos digo que esta viúva deu mais que todos os outros que aqui deixaram as suas doações. Porque todos os outros deram aquilo que lhes restava em abundância. Eles tinham muito, mas ela deu tudo que tinha. Aliás, ela deu do que nem tinha. E o que será que Jesus está querendo dizer com isso? Para quem não sabe o que é um obolo, essas moedinhas aqui, grega, que, como está escrito, é uma pequena moeda usada na antiguidade grega de valor insignificante, que corresponde a 1/6 do dracma, que é a moeda grega que era válida até bem pouco tempo atrás, antes de entrar o euro. Acho que foi a moeda que mais durou no mundo. E aí, por que Jesus estava falando que o pouco que ela deu era maior do que a quantia enorme que os outros davam? Porque lá nesse templo, onde as pessoas chegavam para fazer as suas doações, era ecumênico, era para todo mundo. Não era apenas para uns e para outros, não. Todos podiam vir, todos podiam sentar, todos podiam orar, de todas as vertentes religiosas. E essas oferendas eram feitas para que elas pudessem, para que eles usassem para as necessidades básicas da casa, como nós também, em todas as outras religiões. Quando vamos lá oferecer alguma coisa nas igrejas, nos centros que frequentamos, existe também isso. Existe o dízimo, né? E nas outras igrejas, a maioria das pessoas que trabalham com isso, os pastores, padres, eles são pagos para... tem uma remuneração, né? O espírita não. O espírita, ele paga para trabalhar. Ele não ganha, é o contrário. Então, a gente vive também de certas doações, porque a gente está na matéria, então tem aluguel, tem várias coisas para pagar. Então, de repente, a gente também precisa disso, né? Só que nessa época, eles vinham ali com muitas quantias, e a gente percebe aqui, botei essa aqui, porque dá para perceber, veja a imponência do cara, né? Tudo bem vestido. Geralmente as pessoas eram os doutores da lei, eles estavam sempre ali bem vestidos, e eles gostavam de ostentar. Porque quando as moedinhas caíam aqui, elas faziam muito barulho.
Então todo mundo escutava e ficava, vendo, eu tenho muito dinheiro. E a pobre senhora, ela jogou apenas 2. Não fez nenhum barulho. Tadinha. E aí Jesus foi lá e falou que ela deu mais que todos os outros. E na verdade, a reflexão aqui é em torno disso. Por que ela deu? Será que Jesus estava falando de dinheiro? Será que Jesus estava dizendo que nós precisamos do dinheiro, que Deus necessita do dinheiro, que as casas necessitam? Claro que sim. Tu vai dizer que não, está na matéria, como eu falei, a gente tem faturas, tem várias coisas. Mas como nós sabemos, Jesus era muito profundo em todas as suas considerações. E ele jamais perdeu a oportunidade de ensinar. E aqui, particularmente, ele nos dá uma lição muito bonita. A lição da renúncia, da coragem, do esforço. Porque essa viúva, naquela época, como ainda existe nos tempos atuais, ela tinha filhos, o marido tinha morrido, a sociedade era patriarcal, as mulheres não tinham vez, não tinham trabalho fácil, elas deveriam sobreviver. E geralmente, se ninguém cuidasse delas, porque a família deveria vir ao auxílio, cuidar, amparar, como se fosse adotá-las, para que elas pudessem permanecer na sociedade. Porque se não houvesse isso, a sociedade botava ela de lado, renegava, não era mais ninguém, não podia viver, emprego não tinha. Então ela foi muito corajosa, ela foi humilde, ela ousou entrar num templo, onde tinham vários doutores da lei, renunciou ao alimento, ao pouco, ou tudo que tinha, porque ela só tinha aquilo para comer, e deu as moedinhas. Foi corajosa, porque ao passar, muito humilde, num templo onde as pessoas vinham sempre muito bem vestidas, todos a olhavam, murmuraram, talvez, disseram coisas, nossa, como ela está vestida, quem ela pensa que está entrando aqui? Foi um ato de coragem. Ela entrou lá, foi humilde e depositou aquela sominha. Renunciou ao seu bem-estar, renunciou a comer, a se alimentar. Porque Deus necessitava desse dinheiro? Claro que não. Mas ela acreditava que ele precisava, que isto iria agradar. E nós estamos falando aqui de doação. Por que foi tão mais importante? Ambos contribuíram, embora Jesus tenha considerado o valor da oferenda feita pela viúva, desculpa se fosse estar errado, mais valiosa por conta dos termos espirituais. Por quê? Porque ela depositou o sentimento. Naquelas moedinhas ali, ela colocou o sentimento. Ela deu o que era dela. Era verdadeiro, era muito pouco, mas era o que ela tinha. E ela acreditava que aquilo ali iria ajudar, que talvez Deus iria ajudá-la, que ela pudesse sobreviver, ser amparada, que iria ajudar de alguma forma. Ela não pensou em outra coisa. Ela apenas se doou. Renunciou, foi corajosa, fez um esforço. E são essas coisas que Jesus está nos chamando a atenção. Para que nós possamos também nós, em nossas vidas, termos esse ato de renúncia. E muitas vezes é muito difícil nós renunciarmos ao nosso egoísmo. Termos coragem, muitas vezes, de enfrentar as nossas situações em dificuldade. Fazermos um esforço para nos melhorar, porque tudo que nós fazemos exige muito esforço de nós. Exige sacrifício, renúncia. Ninguém consegue mudar, ninguém consegue galgar patamares melhores sem esforço e renúncia. E isso pede bastante. Mas não é necessário apenas fazer porque eu quero mostrar para o outro que eu estou fazendo isso. Não. É preciso ter este sentimento, este desejo de mudança. Eu faço porque o que eu estou fazendo está sendo para o meu bem, para a minha melhora.
Eu não estou dando nada para que as pessoas me vejam, para ostentar algo que eu ainda não sou. Mas porque eu sei que esse esforço, que esse sacrifício, que essa coragem que eu estou tendo para domar as minhas tendências está me sendo benéfica. Um gesto de amor que todos podemos ter. Mas Kardec, ele ainda fala nesse evangelho. Ele diz que muitas pessoas, a gente está falando de caridade. O evangelho de hoje fala de caridade. Então, Kardec, ele nos fala que muitas pessoas sonham, esperam, desejam ganhar na loteria, por exemplo. É claro que ele não usou o termo na loteria, foi o que estou dizendo aqui, hein? Ganhar dinheiro, ter uma herança, alguma quantia assim importante, para que ele possa sair e ter com os outros para ajudá-los. Ah, quando eu ganhar algum dinheiro, quando isso, quando aquilo, eu vou ali sair, ajudar minha mãe, minha irmã, minha família, um órfão qualquer, um velhinho. Nossa, vou ajudar um orfanato. Tem um monte de coisa para mim, mas não tenho dinheiro, não posso fazer isso. Então vamos jogar na loto. E aí Kardec bota aqui no Evangelho que mais que esperar e desejar em arranjar ou ter esse dinheiro que vai cair do céu, a importância do trabalho, do suor, para que a gente possa, mesmo com pouco, ajudar, nos ajudando. E, como eu estou falando em ajuda, a gente sempre percebe, quando a gente fala em caridade, a gente sempre lembra do outro, né? Do ser humano, daqueles que estamos aqui juntos e reunidos. A gente nunca pensa no meio ambiente, na terra, nos animais, em qualquer outra coisa. Mas quem aqui não gosta de entrar na sua casa, quando a gente chega, encontra tudo limpinho, tudo cheiroso, dá um bem-estar, né? Quando a gente toma um banho, a gente fica bem, não fica? Nossa! Mas a gente está entrando num período onde a gente deve também pensar um pouco mais, ir mais longe. Nós estamos entrando na regeneração e a terra pede socorro. E também é caridade limpar a nossa casa terrestre. Porque isso também é caridade, é ter gratidão por uma casa que nos foi dada de graça e não pagamos aluguel. Jesus nos entregou essa casa e botou a gente aqui dentro e ninguém paga aluguel. Um mês passa, o ano passa e a gente está aqui. Será que a gente está cuidando dessa casa como nós cuidamos da nossa? Ou como nós cuidamos do nosso corpo? Nós estamos vendo no mundo os gelos derreterem, as matas se queimarem, os rios, os mares cheios de plástico. Tanta coisa acontecendo. Quando a gente vê um lugar turístico, as pessoas jogam lixo e lixo e lixo e aquilo vai se acumulando. Em casa, quando nós consumimos muita coisa, lixo, 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 a gente pega, joga tudo dentro do saco do lixo, joga lá fora. Mas será que existe lá fora? Será que existe mesmo lá fora? A Terra está no universo, no meio das coisas. É uma bola que gira com a gente dentro. Não tem como jogar lá fora. Fica dentro. E ela sofre. Ela pede socorro. É um momento também de nós sermos caridosos com ela. Vamos reciclar. Vamos evitar de comprar plásticos, produtos tóxicos, tanto shampoo aí que faz mal para o meio ambiente, tantos produtos que nós utilizamos e achamos que não tem nenhum impacto, mas tem sim. E a gente está destruindo a casa mais linda que nós temos para viver nela. Caridade com a nossa casa também é um obolo. E os animais? Também faz parte dessa nossa casa, também fazem parte da nossa caminhada.
Eles também estão para nós, como nós estamos para ele, para auxiliar, para ajudar, para que eles possam evoluir conosco. Quantas espécies desaparecem, a camada de ozônio aumentando, tantos problemas com a terra pelo consumo extremo de carnes. Não estou falando para ninguém virar vegetariano, não. Pode continuar comendo. Mas será que não dá para diminuir 1 ou 2 vezes na semana? Fazer um abatimento, tadinho. Vai ajudar a terra e os animais também, porque eles estão fazendo aquilo que também nós devemos fazer. Sacrifício. Eles se sacrificam para que nós possamos viver. Então, por que não um sacrifício na semana? 1 dia ou 2. Eles também são seres humanos, ou seres vivos. Eles também merecem o nosso bolo. Isso conta para todos os animais. Quem tem animal em casa, cachorrinho, gato, vamos cuidar bem deles? Vamos tratar bem? Os animais selvagens também, eles estão com a gente para evoluir. Nos mundos evoluídos, eles vivem entre nós. Eles são amigos. Um dia eles serão humanos. Nós estamos aqui para ensiná-los. É claro que a gente precisa, muita gente precisa ainda consumir carne. É só consciência. Por quanto muito se consome, a indústria aumenta tanto e tanto e tanto e tanto. E isso causa problemas muito graves no meio ambiente. Hoje, nós estamos numa fase em que toda a informação é sendo passada. Não custa a gente pensar um pouco nisso. Cuidar um pouco dessa casa, cuidar um pouco dos animais, cuidar um pouco dessa terra. E falando em caridade material, nós vamos falar daquilo que a gente pode fazer com os poucos recursos ou com os muitos que temos, com os outros, aqueles que estão necessitados, como os imigrantes, os refugiados, as pessoas que vêm. Eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo. Desculpa, caiu aqui o microfone. A pessoa mexe. E lá estava falando de quantos muros existem nos países na Terra. O muro de Berlim foi derrubado, mas tantos outros muros foram criados para evitar que os refugiados entrem. Até no Brasil tem. É uma pena. E quando eles chegam, a maioria de nós abaixa a cabeça e fala: ah, essa raça não presta. O que estão fazendo aqui tão demais? Estão perdendo isso, isso, aquilo. Preconceito, racismo. Será que estamos sendo caridosos? Será que lá, neste momento, estamos sendo espíritas? O espírita não tem direito. Não deve ser racista. Porque ele, mais do que ninguém, sabe que nós somos universais, que nós somos cósmicos. Nós nascemos em todos os polos, nós vimos e voltamos em tantas nacionalidades, que o refugiado de ontem pode ser eu amanhã. A gente não tem esse direito, a gente não pode ajudar. Tudo bem, Lúcia, não tenho dinheiro, estou assim vivendo no básico, a gente entende. Não é necessário, não é obrigado, mas a gente pode tratar bem, pode olhar de uma maneira melhor. E as crianças? Eu vi uma coisa no meu Facebook que me chamou muita atenção e me tocou profundamente o coração. A gente falou de fraternidade hoje aqui. E aí a gente vê o voluntariado, essa ONG maravilhosa, que é uma ONG, né? Que foi criada e que está ajudando milhares de crianças no mundo inteiro. E eu vi uma foto de uma criancinha raquítica, com os ossinhos aparecendo, mas assim, muito magra, com um olhinho tão fundo, aquela coisinha que dava uma pena no coração. E estava escrito antes. E depois eu vi uma outra foto, que estava escrito depois. A mesma criança, mais gordinha, com um sorrisinho nos lábios, na boquinha, toda mais fofinha, parecia alguém diferente, antes e depois da fraternidade. Vidas, salvando vidas. Quanto custa? 30 francos. 20 praticamente.
20. Não é nada, a gente gasta bem aqui. Tudo bem. Como eu disse, às vezes não dá. Tem gente que sobrevive com o mínimo vital. Fica difícil. Eu escuto, eu sei o que é isso também. Nossa, só falta o meu computador parar. Ele parou aqui. E aí a gente fala assim, mas não dá mesmo para ajudar. Não dá, porque tipo assim, é muito contado, é um dinheiro que é muito pouco. Não tem um como. Ok, tudo bem. Então vamos orar. Vamos pedir por elas. Vamos pedir por essas pessoas. Vamos pedir pela paz na terra. Vamos pedir para que alguém que tenha possa ter a consciência de abrir um pouco o bolso, a carteira, tirar o escorpião lá de dentro e poder ajudá-las. Porque elas necessitam realmente, não somente da oração, mas aí é uma ajuda mais material mesmo. Porque a gente não sabe o que é passar fome. Muita gente não sabe o que é. E lá nós vemos casos muito tristes, para não dizer outra palavra. Isso é a caridade em ação. Mas será que só existe a caridade material? Será que Jesus só estava querendo nos abrir os olhos para essa questão? É claro que não. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Por que então cumpre a lei de Deus? Isso também é caridade. Então, que outro tipo existe de caridade? A caridade moral. A mais dura, a mais difícil. Mas será que ela é assim tão difícil? É tão difícil da gente, às vezes, poder ouvir alguém que está precisando de um ouvido. Se eu não tenho nada para dar e eu vivo assim, no estrito necessário, está difícil de pagar. Assim, mesmo 10 francos está difícil o negócio aqui. Mas será que eu não posso fazer outra coisa? Posso. Posso orar. Posso pedir por ele, posso... Eu me lembro que tem uma passagem que o Chico vai de casa em casa com um chapéuzinho pedindo assim, para poder fazer o enterro do amigo, porque ele não tinha. E que ele ia ser jogado como indigente. Ele conseguiu. Estou falando para a gente pedir? Não. Mas existe esse lado mais espiritual. Essa coisa de a gente olhar para dentro e de perceber que existem irmãos em sofrimentos, que nós também devemos nos preocupar, porque nós somos uma família. Nós somos uma família espiritual. Fazemos parte de uma mesma família, de um mesmo pai. É a família cósmica. Se o outro não está bem, se o outro está necessitando de ajuda, eu também. Se o outro não está conseguindo, eu também não vou conseguir. É uma corrente. Um vai levando o outro. Isso é caridade também. E não custa nada. É de graça. Basta a gente fechar o olho e pedir. E clamar a Jesus, a espiritualidade que nos inspire, que auxilie essas pessoas, que outras pessoas que têm essas condições que o possam fazer e tantas outras coisas. Mas assim na prática, com os nossos familiares também, o que a gente pode fazer como caridade? Ser paciente, por exemplo. É tão difícil a gente ser paciente com os nossos familiares. Eu de vez em quando perco a paciência com a minha sobrinha, porque olha, é uma piplete. Fala pra caramba. Eu não vou dizer que eu perco a paciência, porque quando a gente perde é porque nunca tem. Não tem, é? Mas no sentido de falar que a gente, ai meu Deus, cansa. Mas isso também é caridade. É tolerância. É ver que o outro está errando.
ser mais brando, ouvir um pouco melhor, calar o ego, escutar, dar um ombro a um amigo. Poxa, tem um amigo que está precisando tanto. Vem cá, bota aqui a tua cabeça, chora um pouco comigo. Mas eu não sei dar conselho, não sou boa de conselho e tal. Não, tudo bem. De repente você conhece alguém que vai poder ajudá-lo, alguém que sabe ouvir, fala para ele, vai ver fulano. Isso também é caridade. Uma coisa leva a outra. Um bom dia. Um bom dia faz tão bem com um sorriso de manhã. Quem não gosta de receber um bom dia? Tudo bem, meu dia pode não estar bem, mas ele pode melhorar. Um sorriso. Eu lembro que no meu trabalho, sempre que eu chego e que digo bom dia com um sorriso desse tamanho, mesmo quando eu estou quebrada por dentro, as pessoas falam para mim assim, nossa, parece o sol que chegou. E isso já clareia, já ilumina o meu dia. Já me faz um bem. Uma vez, eu cheguei na casa de um cliente que tinha uma patologia muito difícil. Ele estava prisioneiro de uma paralisia bem complicada e ele tinha aquele olhar que é profundo, meio que perdido, entre raiva e ressentimento. Falava assim com uma ignorância assim muito forte. E eu entrei toda, né? Tudo bem, vou te ajudar, e ele só me dando patada. Só me dando patada. E eu sou um pouco sensível. Depois de não sei quantas patadas, e eu tava ali toda, né? E aí eu senti vontade de chorar. No que eu senti vontade de chorar, eu escutei uma voz, não chora não, minha filha. Você tá aqui para servir. Levante a cabecinha aí. E aí, mais ele era ignorante, mais eu era doce e bondosa. E sabe o que eu gostei? Foi uma experiência ótima. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer com ele, cuidados, fiz tudo o que eu tinha que fazer com ele, um pouco mais. E quando eu terminei, aquele homem rústico, que estava quase me chutando, se ele pudesse, me chamou na cozinha e falou assim, sabe que você foi a melhor enfermeira que eu recebi na minha casa? Me deu um aperto de mão. Me ofereceu um café, que eu não estava precisando, recusei. Mas aquilo me fez tão bem. E ele falou, fazia tempo que eu não me sentia gente. Eu saí dali flutuando. Bem assim, sabe? Eu não estava mais me conseguindo. Porque aquilo me fez um bem tão grande de não ter ficado brava com ele, embora ele tenha me dado um monte de... Guardei minha paciência, quer dizer, não precisei nem fazer esforço, porque minha cara assim não ficou aquela coisa. E eu fui, mais ele era bravo, mais eu era delicada, mas eu, sabe, não é sempre que isso aí acontece, não. Mas acontece. E aquilo me fez um bem danado. Então eu acho que quem ganhou mais com isso não foi ele, foi eu mesma. E isso é caridade moral. Quanto me custou? Nada. Ao contrário, eu falei, muito obrigada, senhor, mas eu não fiz mais que o meu trabalho. Eu sou paga para fazer. Então, quando a gente tem um trabalho, nós somos pagos para fazer. Vamos fazer com amor. Vamos fazer bem feitos. Vamos olhar o outro, que amanhã pode ser nós. Isso também é caridade moral. Dar um ouvido, dar um bom dia, um serviço voluntariado, né? Vamos ali visitar um asilo, os velhinhos adoram conversar. Quando a gente não tem nada para fazer, que a gente está achando assim que a vida não está valendo a pena, vamos ali escutar os velhinhos, faz bem. Eles conversam, sempre repetem as mesmas coisas. É meio que chato, mas assim a gente vê que a nossa vida está muito boa. Tem muita gente solitária sem amor no mundo. Isso é caridade moral. Não vai custar nada pra gente. Isso é uma forma de obolo. Pequeno, mas necessário. Eu lembro também de uma passagem do Chico Xavier, quando uma mulher chegou na casinha dele, com o coração sangrando, mas assim, totalmente dilacerada. Que se via a tristeza de longe, ele sentado, ela se aproxima dele e ele diz, fala minha filha, o que está acontecendo com você?
E ela diz: eu tenho 2 filhas. E eu fui convidada para ir no piquenique. Mas eu nem estava querendo ir. Mas quando eu vi aquelas crianças de 12, 15 anos pularem de alegria porque estavam tão afim de ir lá, eu fiz um esforço porque eu estava cansada. E fui, arrumei as coisas, fui lá com a vizinha, a gente levou tudo e foi para a beira de um riacho, de um riozinho, e ficou lá. Eu notei que tinha tido umas chuvas muito fortes por ali. Mas as crianças estavam bem, todo mundo estava muito alegre, a gente estava brincando. E eu fui ajudar na comida. Virei, fiquei fazendo o churrasquinho, eu não sei o que ela foi fazer, porque... Mas ficou lá com as outras mães ajudando, e as crianças, ela sempre olhava, estava um pouco distante do rio e estavam lá brincando. De repente, uma delas se apoia numa pedra. Alguma coisa acontece, perde o equilíbrio, estava no chão mesmo. Mas como estava barrento, a pedra escorrega e a criança vai. A outra que vê, corre para levantar ela. E a enxurrada leva. Quando a mãe vê, ela corre desesperada, chora, grita e quer se jogar no rio para salvar os filhos, porque ela não ia aguentar perdê-los. E aí todo mundo impede que ela entre na água, porque ela ali morreu também. A correnteza estava muito forte por conta das chuvas que vieram antes. E as 2 crianças morrem na frente dela. Antes disso acontecer, ela havia perdido o marido 3 anos depois. Quando ela começou a se restabelecer, ela perdeu as 2 únicas filhas. As 2 pupilas, o diamante dos olhos dela. E ela não tinha o que dizer, palavras para exprimir o que ela estava sentindo. E ela diz: eu não sei o que fazer. Eu não quero mais viver. Eu não sinto mais vontade de viver. E Chico falou: minha filha, vem cá. Abraçou ela e disse: existem coisas que não existem palavras para que a gente possa ajudar. E chorou junto com ela mais de 1 hora, abraçado, sentindo o que ela estava sentindo. Chorou de verdade. E depois disso, ela se sentiu reconfortada. Reconfortada porque ele tirou a dor dela? Será que ela não ia sentir saudade? Não. É claro que vai. Mas alguém dividiu o sentimento. Alguém o pôs no braço e entendeu o que ela estava sentindo. Era muita dor. Isso é caridade moral. Não custou nada. Todos nós podemos fazer alguma coisa para o outro. Todos nós podemos dar alguma coisa. O nosso tempo, 5 minutos do nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso bom dia, a nossa mão estendida, todas essas coisas não nos custam nada, mas significam muito. E para encerrar, porque já está na hora, como nós falamos de óbolo, eu faço uma pergunta. Será que Deus ordenou, mandou Jesus vir à Terra, diz: vai lá, ajudar aquele povo? Será que foi assim que ele disse? Não. Será que Jesus foi obrigado a nascer para nos ajudar? Veja bem, um sol 5 vezes maior que o maior sol que tem no universo conhecido, assim que a gente conhece, né? Jesus é um pouco mais luminoso. Aí ele veio à Terra, esse sol, mas é um sol que brilha mesmo. Um sapato 50 que vestiu um sapatinho 20, apertadinho, assim, ele se diminuiu mesmo para chegar na gente. Será que ele foi obrigado a fazer isso? O que foi que ele fez com isso? Renúncia. Renúncia. Sacrifício. Não no sentido de me sacrificar, de doer, mas no sentido de santo ofício. É o sacrifício, é a doação, é o amor. Foi isso que ele fez.
Deus não mandou ele vir, mas ele se propôs voluntariamente. Voluntariamente. E veio à terra nos ajudar. Porque todo trabalho no bem é voluntário. A doutrina está em tudo. Na nossa vida, no nosso trabalho, na terra, nas pequenas coisas que nós falamos, nos animais, nós podemos empregar nos pequenos gestos da nossa vida. Não é só com o meu irmão que está aqui ao lado. Nós fazemos parte de um todo. E a caridade também. E é isso. Obrigada pela vossa atenção. Que Jesus nos abençoe. E vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a oportunidade de aqui estar, dessas palavras que nos foram inspiradas. Agradecer aos mentores desta casa, aos nossos anjos da guarda, nosso amigo fiel, que nos foi dado para estar conosco e nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Muito embora nós esqueçamos frequentemente de o solicitar. Agradecemos, Jesus, os nossos familiares, a nossa terra, a nossa casa. E rogamos pelos governantes deste país, para que eles cessem a guerra, para que o poder não os dome o coração, porque nós desejamos paz. Nós estamos com saudades de Ti, Mestre amado. Entra no nosso coração. Auxilia-nos para que estendamos os braços, para que sejamos amparados pelos nossos irmãos necessitados neste mundo, mas também no plano espiritual. Por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, nós rogamos misericórdia. Pelos doentes, pelos órfãos, pelos velhos, abandonados, pelos que nascem, que possam, Jesus, resgatarem, fazerem o melhor que possam nesta nova oportunidade. E por aqueles que partem também, todos os dias. Por aqueles que se rebelam contra a dor e o sofrimento, achando que a vida não vale a pena. Pelos nossos irmãos, os suicidas. Nós pedimos, Pai amado, tende misericórdia de cada um. Coloque em cada coração aqui presente o amor, a misericórdia e a paz, para que nós possamos aprender a amar, a respeitar os nossos irmãos, esta família cósmica que somos todos, de todas as raças e de todas as distinções. Que a Tua vontade seja feita neste mundo e no outro. Que assim seja. Nós teremos o passe agora. Para quem quiser, não é obrigado.